Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, nós chegamos hoje à nossa nona aula da nossa disciplina, que tem por tema investigação dos acidentes de trabalho. Essa aula está sendo gravada tanto para o curso técnico em segurança do trabalho, quanto para o curso técnico em química. Coincidiu, né, em duas disciplinas desses cursos de bater esse conteúdo. Então, vou estar gravando para esses dois cursos. Então vamos entender um pouquinho sobre o que é uma investigação de acidente de trabalho. Então os objetivos da aula: apresentar o que é uma investigação de acidente de trabalho, mostrar qual o objetivo principal da investigação dos acidentes de trabalho. Então a gente vai ver que essa investigação tem um objetivo específico. Reconhecer os princípios fundamentais de investigação. Então a gente vai ver que para que uma investigação ela seja eficaz, ela tem que obedecer alguns princípios. A gente vai ver quais são esses princípios. E também, né, mostrar o procedimento, né, ou a metodologia ou o passo a passo de como é realizada essa investigação. Então, definições gerais. O que é uma investigação de acidente de trabalho? Bom, gente, basicamente, uma investigação de acidente de trabalho nada mais é do que um estudo realizado para chegar à conclusão das possíveis causas ou os possíveis riscos que resultaram em um acidente de trabalho. Ou seja, é o estudo que é realizado para chegar, né, na causa raiz, ou seja, nas possíveis causas que resultaram, que culminaram em um acidente de trabalho. Qual que é o principal objetivo de uma investigação de acidente de trabalho? O principal objetivo de uma investigação, gente, é identificar quais foram as causas básicas dos acidentes e chegar a conclusões efetivas para prevenir a repetição do mesmo. Ou seja, gente, o objetivo da investigação de acidente de trabalho não é achar o culpado, ou seja, achar um culpado, o trabalhador, por exemplo, alguém que tenha errado, que tenha falhado como motivo da ocorrência de um acidente de trabalho. O objetivo da investigação é identificar quais foram as causas que fizeram com que aquele acidente ocorreram, né? E também, né, chegar a essas conclusões efetivas para prevenir a repetição desse acidente novamente. Antes da gente, de fato, começar a ver essa investigação de acidente, é muito importante que, além da definição de acidente, que a gente já viu anteriormente, né, que é uma ocorrência não programada, inesperada, né, que afeta, né, o andamento normal de uma atividade, causando perda de tempo útil e também pode causar lesão física ou perda material. Outras duas definições são muito importantes e a gente tem que entender também, que é a definição de incidente e de quase acidente. O incidente, gente, o que é um incidente? É um evento não planejado, não desejado, né? Porque ninguém quer que um incidente ocorra, em que não há perda de qualquer natureza. Ou seja, no incidente, gente, não vai ter perda de qualquer natureza. Seja ela perda material, perda humana, como por exemplo, não vai causar nenhum tipo de lesão ao trabalhador e etc. O quase acidente, gente, é um incidente. Então, o quase acidente é um incidente em que não ocorre a lesão, não ocorre doença no trabalhador, não ocorre nenhum tipo de dano, porém, o quase acidente, gente, é quando fica no quase mesmo. A gente encaixa um quase acidente tudo aquilo que tinha um potencial muito grande para causar uma lesão, uma doença ou um dano, mas que por pouco não causou. Então, grave, incidente é um evento, né, que não há perda de qualquer natureza, nem perda material, nem perda humana, por exemplo. O quase acidente, gente, aí aqui no incidente também, gente, o incidente ele não tem potencial para causar nenhum tipo de perda. O quase acidente é um incidente, porém ele tem um potencial muito grande para causar principalmente uma lesão ou uma doença, né? Que aí já vira também um acidente. Só para exemplificar, né? Vamos exemplificar um caso prático. Vamos supor que você é um trabalhador, que você trabalha 8 horas de trabalho. Então, quando você
cumpriu suas 8 horas de trabalho, você saiu do seu ambiente de trabalho e foi o quê? Você foi embora descansado. Então vamos supor que ao retornar no dia seguinte, vamos supor que existe uma marreta que caiu de um armário bem no seu posto de trabalho. Considerando que não houve dano pessoal, não houve perda humana, por exemplo, e também essa marreta, né, não teria a possibilidade de te atingir, pois você não estava no local, então dizemos que isso foi um incidente. Por que é um incidente, gente? Porque não houve perda, né, nem perda material e nem perda humana. E, gente, o evento ele não tinha a possibilidade de causar uma lesão. Por quê? A marreta caiu aonde? Caiu exatamente no horário que o trabalhador estava no seu horário de descanso. Então, por isso que caracteriza como um incidente, porque o incidente ele não tem potencial para causar essa lesão no trabalhador. Que é esse exemplo aqui, né? A marreta caiu bem no horário que o trabalhador não estava exercendo suas atividades. Então, vamos supor, gente, o mesmo caso, a mesma cena acima, porém, desta vez, você estava ao lado do seu posto de trabalho, ou seja, a marreta caiu do seu lado. Vamos supor que, por questões de segundos ou de centímetros, a marreta não te acertou. Então, o que acontece? O evento foi quase o mesmo, mas nesse caso, havia alguém próximo da ocorrência que poderia ter sido atingido. Então, o que acontece nesse caso aqui? Então, aqui a gente tem um quase acidente. Por que é um quase acidente? Porque essa marreta caiu ao lado do trabalhador. A marreta ela tem o potencial para causar uma lesão, né? Que é a definição do quase acidente, né? Que o quase acidente ele tem um potencial para causar uma lesão, uma doença ou uma perda. Então, nesse caso, quando você está no seu posto de trabalho e a marreta cai ao lado, né? Ela não te atinge por questão de centímetros, então a gente diz que é um quase acidente. E o acidente, né? Vamos supor agora que o mesmo evento se repetiu, mas dessa vez você estava em seu posto de trabalho e, obviamente, foi atingido pela marreta. Ou seja, vamos supor que você estava no seu posto de trabalho e a marreta caiu na sua cabeça, por exemplo. Ela te atingiu. Então, a partir do momento que ela te atingiu, ela causou algum tipo de lesão. Então, seguindo esse raciocínio, né, causou uma lesão, consequentemente, isso vai configurar um acidente. Tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido a diferença entre acidente, incidente e quase acidente. Objetivos e princípios de uma investigação de acidente de trabalho. Então, quando a gente fala em realizar uma investigação de acidente de trabalho, existem 3 objetivos, 3 princípios primordiais que a gente tem que levar em consideração. O princípio de educar, o princípio de monitorar e o princípio de corrigir. O que vem a ser o princípio de educar? A investigação de acidente de trabalho, ela tem um objetivo educacional, desde que as verificações sejam feitas a fundo e realmente divulgadas entre os profissionais. Então, gente, o princípio da educação, o princípio educar, está atrelado ao sentido de a investigação do trabalho, ela tem um cunho educacional. Por quê? Depois que for acontecer um acidente na empresa, depois que a empresa ela investigou esse acidente e que esse acidente eles chegaram na causa raiz, no que culminou aquele acidente, consequentemente, gente, essas causas elas têm que ser divulgadas. Então, através de DDS, através de treinamentos, através de palestras, ou seja, esses acidentes e essas causas têm que ser divulgadas justamente para promover, né, um objetivo educacional, justamente para educar os outros trabalhadores daquela empresa para que aquele acidente ele não se repita novamente. Então, a investigação de acidente de trabalho tem um princípio educacional. Então, através dos diálogos diários de segurança, né, através das palestras e etc. Ou seja, essa investigação ela tem que ser divulgada de alguma forma na empresa, né, para que aquele acidente não se repita novamente. O segundo objetivo, o segundo princípio de investigação de acidente de trabalho é o princípio de monitorar. Quando o acidente de trabalho é apurado, quando ele é investigado como se deve,
é possível olhar para o conjunto de fatores que desencadeou esse evento e, a partir disso, criar uma tática coletiva de monitoramento constante. Ou seja, a partir do momento que a equipe dos investigadores que eles descobrem o fato, né, as causas que desencadearam um acidente de trabalho, aí tem que ser criada uma força-tarefa, né, uma tática coletiva de monitoramento para prevenir né, que aquela causa ocasione outro tipo de acidente de trabalho. Então, por exemplo, vamos supor que um trabalhador sofreu um choque elétrico. Ele teve um acidente de trabalho e sofreu um choque elétrico. Então, o que pode acontecer? A empresa, ela pode e deve, né, ensinar toda a equipe a agir com mais responsabilidade ao lidar com fonte de energia. Assim, qualquer funcionário poderá alertar o profissional da segurança do trabalho ao identificar alguma ameaça semelhante. Ou seja, então o objetivo de monitorar quer dizer o quê? Você repassar para os trabalhadores da área, gente, para que eles... Isso também está atrelado ao conceito, ao princípio de educar. É você repassar para os trabalhadores da área, gente, que eles devem agir com mais responsabilidade, que eles consigam monitorar, que eles consigam identificar as situações de risco no seu ambiente de trabalho, né? E para que, quando eles notarem alguma situação de risco grave e iminente, para que eles façam o quê? Para que eles alertem os profissionais de segurança do trabalho, né? Para que eles tomem as medidas cabíveis para que aquele risco não ocasione outro tipo de acidente de trabalho. E o terceiro princípio de investigação é o princípio da correção, que é o que? É o corrigir. Então, os elementos informacionais de investigação de acidente de trabalho também são fontes ricas de orientação para os próprios gestores. Dessa forma, ao analisar as razões de uma eventualidade, a empresa consegue iniciar as providências para estancar esses fatores de risco. Ou seja, gente, depois que uma investigação ela foi realizada, aí o último passo, o último princípio é o princípio da correção, que é justamente o quê? Atentar principalmente a parte hierárquica da empresa, né? Os gestores, para que eles iniciem, né, as providências para corrigir aqueles fatores de risco, para que esses riscos eles não ocasionem outro tipo de acidente de trabalho. Ainda, gente, tem dois conceitos que algumas pessoas acabam confundindo e é muito importante que eu traga para vocês. O conceito de inspeção de segurança e o conceito de investigação de acidentes. São duas coisas completamente diferentes. Então, o que é a inspeção de segurança e o que é a investigação de acidente? A inspeção de segurança, gente, o que é a inspeção de segurança? É a procura por situações de risco que existam no ambiente de trabalho com o objetivo de evitar que os acidentes ocorram. Ou seja, a inspeção de segurança, gente, são todas as verificações que vão ser realizadas dentro dos ambientes de trabalho para buscar situações de risco, né, que possa fazer com que um acidente de trabalho aconteça. Ou seja, de certo modo, a inspeção ela evita que os acidentes ocorram, né? Ou seja, ela é realizada antes da ocorrência dos acidentes. É basicamente buscar tudo que pode causar um acidente de trabalho. A investigação de acidentes ou investigação de segurança, como alguns autores também chamam, é o estudo das causas ou riscos, né, que é realizado para entender o porquê de um acidente de trabalho ter acontecido. Então, notem que a investigação ela vai acontecer o quê? Ela acontece depois do acidente de trabalho ter acontecido. Então, ela vem para apurar, né, as causas ou os riscos, né, que culminaram no acidente de trabalho. Essas causas, né, e esses riscos, né, deveriam ter sido alertados aqui na inspeção de segurança. Então, notem que são dois conceitos diferentes. Ainda, gente, a gente tem outros princípios, além do educar, do monitorar e do corrigir, a gente tem alguns outros princípios que a gente pode associar à investigação dos acidentes de trabalho.
que basicamente são algumas condições, né, alguns fundamentos. Então, alguns fundamentos de uma investigação. O primeiro fundamento é com relação ao trabalho em grupo. Em investigação de acidente de trabalho, é ideal que se tenha uma equipe envolvida. Não é um trabalho a ser realizado individualmente. E vocês vão ver que nem tem como, pois precisa-se da colaboração e do ponto de vista de outros colaboradores. Então, quando a gente fala de investigação, gente, a gente não vai ter um profissional só que vai participar dessa investigação de acidente de trabalho, não. Tem toda uma equipe envolvida. Por quê? Além dessa equipe, você tem que conversar com a própria vítima, você tem que conversar com testemunhas, colaboradores, você tem que conversar com o gestor da área, né, o encarregado, o líder, a pessoa responsável por aquela área. Então, um dos fundamentos principais é que a investigação ela é um trabalho, né, realizado em equipe, em grupo. Outro princípio, outro fundamento da investigação dos acidentes de trabalho é que não existe hierarquização. Ou seja, na investigação, gente, não existe um chefe nesse processo de investigação. Mas é importante ter um líder que consiga organizar todo esse processo, bem como também distribuir as tarefas. Ou seja, a partir do momento que uma equipe ela é formada para investigar um acidente de trabalho, não existe ali uma hierarquia, ou seja, a pessoa assim, mais alta, né, de cargo mais alto e seus subordinados. Ali, basicamente, todos estão no mesmo nível hierárquico. Mas é importante que toda a equipe de investigação tenha um líder, né? E esse líder ele seja assim responsável por organizar, né, por reunir as provas, reunir os fatos dessa investigação, bem como distribuir as tarefas para cada integrante dessa equipe de investigação. Terceiro fundamento de investigação é o fundamento da confiança total. Então, o que é a confiança total? Essa equipe, né, esses investigadores, eles têm que ter essa confiança total, tanto a confiança relacionada às pessoas que estão fazendo parte da equipe de investigação, quanto a confiança nas pessoas que estão dando seus depoimentos sobre o acidente ocorrido. Que é super importante o quê? Sempre que a equipe, né, ela passe confiança e tranquilidade para as testemunhas, né? Isso vai ser fundamental. Então, o que significa, gente? É muito importante você, principalmente esse líder, né, que ele confie na equipe, né? Confie nas pessoas que estão fazendo parte dessa equipe de investigação e também é de suma importância que você confie, né, nas testemunhas e confie nos depoimentos e nos fatos relatados também pela vítima, né? É de suma importância e principalmente que que a equipe ela passe confiança e tranquilidade para as testemunhas e para a vítima. Outro fundamento, gente, é o que eu falei lá no início, né? O objetivo de investigação não é buscar culpados, ou seja, não é apontar um culpado, né, para a ocorrência de um acidente de trabalho. Uma investigação, ela precisa ter conclusões que visem o quê? Reparar e consertar os erros, né? Então, nunca o objetivo é buscar algum culpado. Outro fundamento da investigação de acidente de trabalho, gente, é o da total transparência. Então, a transparência das informações, gente, é uma fase muito importante. Todas as informações devem ser passadas e comunicadas a todos os interessados na investigação, tanto a empresa como o acidentado e os demais colaboradores da área. Ou seja, tem que existir a transparência das informações. Ou seja, tudo que for coletado, todas as conclusões que forem tiradas, elas devem ser repassadas à empresa, né, a partir dessa equipe para a empresa. Essas conclusões devem ser passadas ao próprio acidentado e também, gente, para todos os demais colaboradores da área, justamente para quê? É o princípio lá do educar, né, da educação, para que você alerte esses trabalhadores para que esse evento, para que esse acidente não se repita novamente. E outro fundamento da investigação dos acidentes, gente, é o aprender com os nossos próprios erros. Então, após a investigação do acidente de trabalho, o trabalhador deverá aprender com seus próprios erros, né, com base na causa raiz, ou também a chamada causa principal, do acidente que foi levantada no processo de investigação. Ou seja, né, se foi
Se o acidente ocorreu por erro do trabalhador, por exemplo, então ele tem que aprender com os próprios erros. Quais que são os requisitos, né? Não existe, assim, gente, uma norma, alguma coisa que defina quais que são os requisitos que o investigador, né, uma pessoa para fazer parte dessa equipe, os requisitos que ela tem que ter. Porém, é importante, né, ideal, coloquei até aqui, né, os requisitos ideais de um investigador para que uma pessoa ela faça parte dessa equipe. Os requisitos ideais são capacidade lógica e dedutiva, ou seja, é importante uma pessoa que ela tenha capacidade lógica de analisar aquela situação e tentar chegar a algumas conclusões. É importante que a pessoa, né, ela tenha conhecimento dos processos de produção da empresa. Então é primordial, gente, que dentro da equipe de investigação que a gente tenha uma pessoa que conheça todo o processo produtivo da empresa, seja o supervisor, o líder da área, etc. Também é importante que o investigador ele tenha conhecimento de segurança do trabalho, ou seja, ele não precisa ser formado em segurança do trabalho, mas no mínimo ele tem que conhecer principalmente os procedimentos da empresa, né, a política de segurança da empresa. E também, para ser investigador, isso aqui é super importante, né? Ele tem que ter capacidade de diálogo mesmo em temas difíceis. Então é importante que o trabalhador ele tenha essa capacidade de diálogo. Trabalhador não, desculpa, que o investigador ele tenha essa capacidade de diálogo. Qualquer investigação de acidente de trabalho, gente, tem que ser deve ocorrer também através do SESMIT. Todo mundo sabe o que é o SESMIT, né? SESMIT é o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. Que basicamente é o que? É o conjunto, né? Composto por profissionais formados, né, na área de segurança do trabalho e medicina do trabalho, que tem como objetivo o quê? Cuidar do ambiente de trabalho, né? Analisar o ambiente laboral, justamente tentando prevenir, né, com que os acidentes de trabalho e as doenças ocupacionais aconteçam. Então, lembrando, né, o SESMIT ele pode ser composto, né, por engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho, enfermeiro do trabalho, técnico em segurança do trabalho e auxiliar de enfermagem do trabalho. Então, qualquer investigação de acidente de trabalho, gente, deve ocorrer também através desse grupo, né, do SESMIT, assim como consta lá na NR4. Então, lá no NR4, no item 4.12, a linha, né, ou letra H, se a empresa tiver SESMIT, então a gente tem um item lá na NR4 que diz que esse SESMIT ele deve ajudar, ele deve participar dessa investigação dos acidentes de trabalho. Também, gente, a CIPA ela pode, né, participar dessa investigação dos acidentes, se a empresa tiver a CIPA, né? A CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, né? É um grupo formado por representantes dos trabalhadores, né? Ou seja, funcionários da própria empresa e também representantes do empregador, que tem como objetivo atuar na prevenção dos acidentes de trabalho e doença ocupacional. Então, a CIPA, gente, NR5, né, que trata sobre a CIPA. Então, lá no item 5.16, letra, né, ou a linha E, ou a linha L, né, também diz, né, que a CIPA ela tem que participar, né, das atribuições, participar dessas análises das causas das doenças e acidentes de trabalho. Então, qual que é o passo a passo, né? Qual que é o beabá da investigação dos acidentes de trabalho? Então, vamos lá. Para que a investigação ocorra, é muito importante que algumas etapas sejam seguidas. Dentre elas, o primeiro passo, gente, depois que um acidente de trabalho acontece, é você socorrer o acidentado. Então, antes de você analisar, antes de você investigar a situação, você tem o quê? Que cuidar do acidentado, né? A saúde do trabalhador é o bem maior nesse caso. Então, você tem que socorrer, né? Prestar o atendimento ao trabalhador e abrir a CAT, né, gente? O que é a CAT? É a comunicação de acidente de trabalho. É o documento, né, que tem que ser emitido ao INSS, através das empresas, né, comunicando a ocorrência de um acidente de trabalho, né, para que esse acidente ele se torne uma estatística publicada nos anuários estatísticos de acidente de trabalho e etc. Então, o primeiro passo é cuidar do acidentado
e abrir, né, preencher essa comunicação de acidente de trabalho. Se houver vítima, né, deve ser acionado os primeiros socorros. Então, principalmente se teve algum tipo de lesão grave, é de suma importância, né, que esse acidentado, que esse trabalhador, ele seja levado para um serviço de atendimento de emergência mais próximo. E ainda, né, gente, em caso de óbito, se o trabalhador vier a óbito, tem que se comunicar às autoridades competentes, né, e entrar a polícia no meio e etc. Então, o primeiro passo, cuidar do acidentado e abrir a CAT. O segundo passo, gente, é realizar a pesquisa no local. Então, depois que você cuidou do trabalhador, o segundo passo, né, no caso, vai ser pesquisar, fazer uma pesquisa no local, né, que é exatamente o local de atuação do trabalhador ou o local onde ele sofreu o acidente. Então, deve ser feito no local onde o acidente aconteceu. De preferência, esse recolhimento de informações tem de ser realizado quase que imediatamente após o fato. Justamente para quê? Para que a cena do acidente, né, para que ela não sofra nenhum tipo de alteração. Porque se tiver algum tipo de alteração, isso pode prejudicar o andamento da investigação. Por isso que eu coloquei de preferência, porque o primeiro passo é cuidar do acidentado, né? E depois que vai começar essa pesquisa no local de atuação. Não existe, gente, a possibilidade de você conseguir saber como que ocorreu e onde está o erro do acidente de trabalho se você não sabe como é a função desenvolvida. Ou seja, você tem que ter em mente que você tem que saber como é a função, como é a atuação do trabalhador naquela área, para que você comece, né, a entender as possíveis causas daquele acidente. Outro item muito importante que devemos mencionar aqui é a importância de ter o chefe do setor do qual aconteceu o acidente pronto para ajudá-lo, né? O que eu falei lá atrás, né? Na equipe de investigação você tem que ter o chefe do setor, né? O supervisor, o líder, o encarregado, porque ele conhece todo o processo produtivo, então ele vai ajudar, né, a dar informações, né, de como o trabalho ele era realizado. Depois que você analisou, né, que você chegou no local do acidente, aí você, juntamente com a sua equipe, né, aí você tem que coletar os dados e analisar o ambiente. Por isso que é importante você chegar a essa equipe, né, chegar quase que instantaneamente após o acontecimento do acidente. Então você tem que analisar todo o ambiente, fotografar, né, fazer todas as análises possíveis, principalmente, gente, tentar interditar, né, aquele ambiente para que só a equipe de trabalho, né, a equipe de investigação fique fazendo essa investigação. Deve-se, se o trabalhador trabalhar com máquinas, né, verificar as máquinas, né, verificar se tem algum tipo de fator que pode ter contribuído para esse acidente, verificar as ferramentas que ele utiliza, né, se o acidente não ocorrer devido a algum tipo de falha na ferramenta, verificar os pisos, verificar os materiais, as estruturas e etc. Ou seja, fazer uma varredura geral dos possíveis riscos, verificar todas as documentações daquela área, né, a APR, que é a análise preliminar de risco, o PPRA, né, que a gente já falou lá em... Vocês já devem ter visto na MR7, para o pessoal do técnico em química eu falei na aula sobre mapa de risco, as ordens de serviço e etc. Ou seja, verificar toda a documentação daquela área. E também você deve fotografar tudo o que achar necessário. Então, fotografar tudo que pode ser útil. Para que você consiga fazer um bom levantamento de dados, você irá precisar ser bastante eficiente. É o que eu falei anteriormente. Tente ser o primeiro a chegar ao local que aconteceu o acidente, justamente para que você pegue, né, a cena do acidente o mais intacta possível, né, para que você consiga fazer todas as anotações, para que você consiga fazer todos os registros possíveis para te ajudar no levantamento das causas e analisar tudo naquele ambiente de trabalho. Depois de analisar, né, o ambiente de trabalho, você tem que entrar em contato com as pessoas envolvidas. Então, para que você saiba exatamente o que aconteceu, você irá precisar também entrar em contato com as pessoas envolvidas. Então, quem que vão ser as pessoas envolvidas naquele acidente? Então, as pessoas que a equipe de investigação vai conversar devem ser
tanto as vítimas, ou seja, tanto as vítimas, tanto a pessoa que sofreu o acidente, como também as pessoas que somente viram o acontecido, que são as testemunhas. Então, depois de analisar o ambiente, né, e coletar os dados, você tem que entrar em contato com as vítimas e com as testemunhas, né, se houver alguma testemunha naquele local. Alguns cuidados, gente, devem ser tomados no momento de, entre aspas, né, entrevistar as vítimas e as testemunhas, justamente para não deixar essas vítimas, né, e essas testemunhas nervosas, ansiosas e etc. Então tem que ter alguns cuidados devem ser tomados para fazer essa abordagem. Primeiro de tudo, gente, essa entrevista ela precisa ser informal e ela precisa ser aberta. Então você tem que deixar bem claro para o trabalhador, você tem que fazer com que essa conversa ela seja o mais informal possível para tentar deixar o trabalhador, a vítima ou a testemunha o mais à vontade possível, né? E preferencialmente que ela seja feita em um local assim aberto, né? Nada de colocar, confinar uma vítima ou a testemunha numa sala escura, né? Com a equipe lá e ficar fazendo pergunta, né? Porém, gente, é claro que o primeiro contato deve ser feito de forma particular. Então, o primeiro contato que você vai fazer, tanto com a vítima quanto com as testemunhas, o primeiro contato tem que ser de forma particular. Aí, posteriormente, os próximos pode ser feito um contato mais aberto, né? Principalmente mais informal. Ainda, não seja rígido, ou seja, os investigadores não podem ser rígidos. Você pode deixar as pessoas nervosas. Caso seja necessário, falar com mais pessoas. Não se acanhe e fale. Por que é muito importante você não ser rígido? Porque você pode deixar a pessoa nervosa. Então vamos supor que você vai entrevistar, né, uma testemunha. E vamos supor que essa testemunha ela sabe exatamente o que aconteceu. Porém, você está sendo tão rígido, né, tão ríspido, está sendo tão assim fechado, tão incisivo, que essa pessoa ela pode ficar com medo, né? Ela pode pensar, por exemplo, se eu disser isso, né, isso pegar mal para mim, né? Se sobrar pro meu lado, né? O famoso se sobrar pro meu lado, né? E aí essa vítima, essa testemunha, né, ela pode esconder as informações. Então, a partir do momento que ela esconde as informações, ela está atrapalhando a investigação. Então, por isso que é importante você saber abordar, né, da maneira mais leve possível e não ser rígido, né? Deixar as pessoas, as vítimas, né, e as testemunhas o menos nervoso possível, né? Ainda, é importante que essa equipe de investigação deixe claro que o principal objetivo não é punir ninguém, e nem ao menos encontrar o culpado, mas sim descobrir o que fez com que o acidente aconteceu e evitar que eles aconteçam novamente. É o que eu venho falando anteriormente, né? O cunho de uma investigação de acidente não é encontrar o culpado e nem culpar ninguém. Então é de suma importância que essa equipe de investigação que ela deixe bem claro que o objetivo dessas perguntas, né, desse processo, não é punir ninguém. E justamente isso vai fazer com que o trabalhador, né, com que a vítima ou com que as testemunhas elas se sintam mais à vontade para relatar os fatos, né, de forma verídica. Enquanto estiver falando com as pessoas, tente encontrar os detalhes da situação. Ou seja, a partir do momento que você está falando com essas vítimas ou as testemunhas, né, é importante que você preste bem atenção no relato, no depoimento, para que você consiga encontrar detalhes, né, que podem te ajudar nessa investigação. Faça com que o acidentado, né, se sinta mais à vontade. Então, fazer com que a vítima, né, que foi a principal prejudicada no acidente, né, faça com que ele se sinta à vontade para relatar os fatos. Se for possível, né, conduza a investigação no local do acidente e também, né, essa entrevista, né, esse bate-papo. Se possível, é bom fazer com que esse bate-papo seja feito no local do acidente. Se não for possível, não tem problema. Vamos supor que o acidentado, né, ele ficou muito tempo afastado e não foi possível fazer essa conversa, né, lá no local de trabalho. Não tem problema. Mas se der, né, se for um acidente mais leve, for uma simples lesão, que não impossibilite que ele esteja no local de trabalho,
é de suma importância que essa conversa ela seja conduzida no local do acidente, né? Justamente porque aí a vítima, né, ela pode contar detalhadamente, né, ela pode mostrar onde aconteceu, e isso facilita bastante a investigação. Ainda, permita que o acidentado descreva a sua versão do acidente. Não interrompa a descrição. Então, quando o acidentado ele estiver dando o seu depoimento, a sua versão do acidente, é importante que essa equipe de investigação ela ouça atentamente e não faça interrupções. Ainda, a equipe, né, gente, ela tem que perguntar tudo que for necessário. Então, tudo que a equipe julga que for necessário, ela tem que perguntar. Ainda, a equipe de investigação ela deve repetir a versão do acidentado para checar que entendeu. Ou seja, depois que o acidentado ele deu a versão, o que a equipe vai fazer? Ela vai repetir essa versão e vai pedir pro empregado, para a vítima, né, ou para a testemunha, para verificar se ele está correto, se foi realmente aquilo. Então você vai replicar a situação, né, replicar a versão do acidentado ou da testemunha para checar que você realmente entendeu. Daí, né, depois que você realmente entendeu a situação, você entendeu a versão tanto do acidentado quanto das vítimas, termine a investigação com um comentário positivo, discutindo possíveis planos de ação. Ou seja, é super importante que esse plano de ação, né, para minimizar esses riscos, né, que esse plano de ação ele seja devidamente elaborado. Importante, gente, num processo de investigação, principalmente nessa parte da entrevista, né? Sempre buscar fazer perguntas abertas. Perguntas que podem ser respondidas com simples sim ou não devem ser evitadas. Ou seja, a equipe de investigação ela tem que fazer pergunta aberta para que o trabalhador, né, para que a vítima ou acidentado, ou para que a vítima ou a testemunha, para que ela descreva a situação e não para que ela fique só no sim ou não, né? Porque às vezes esse sim ou não pode demorar ainda mais a fazer com que se chegue na causa principal de um acidente. Depois, gente, se possível, fazer uma simulação do acidente, que seria o quinto passo. Então, peça para o acidentado, ou então para as testemunhas, né, caso o acidentado não possa fazer, simularem a situação em que ocorreu o acidente. Ou seja, a equipe pedir para que os envolvidos façam uma simulação do acidente. Porém, nessa simulação, tem que ter cuidado, né, para que nessa simulação não aconteça outro acidente de trabalho. Então, é de suma importância ter esse cuidado. Se a simulação for arriscada demais, tente simular apenas imitando. Ou seja, se a simulação ela for arriscada demais, se envolver, por exemplo, queda em altura ou outro tipo de risco, é importante que essa simulação seja feita apenas através de imitação, né? Através de gestos. Sexto passo de investigação, gente. Os últimos dados a serem recolhidos são os exames médicos das vítimas. Lembra lá que o primeiro passo é cuidar do acidentado, direcionar ele para um serviço de atendimento? Pois é. Então, gente, os exames médicos das vítimas, né, consequentemente ela pode passar por exame, esses exames médicos, né, esse laudo médico do que aconteceu e essas avaliações vão ajudar a descobrir a gravidade das lesões. Em caso de morte, será possível detectar o que provocou o óbito por meio do laudo do legista. Então é muito importante, né, ter em mãos esses exames médicos da vítima e tentar descobrir, né, a gravidade das lesões, que isso pode ajudar também no descobrimento da causa do acidente. Vale lembrar que, nas situações em que ocorrem acidentes fatais, haverá ainda investigação policial. Por isso é importante que a empresa guarde e mantenha disponíveis, né, todos os documentos. É o que eu falei lá anteriormente. Em caso de óbito, né, também vai haver investigação policial. O último estágio da investigação, gente, é a interpretação dos fatos. Ou seja, depois que você prestou o atendimento para a vítima, você foi no local do acidente, coletou os dados, fotografou, depois que você conversou com todas as vítimas, né, conversou com as testemunhas, depois que você simulou o acidente, né, se for possível, depois que você teve em mãos os resultados dos exames médicos da vítima, aí você vai para a parte de interpretação dos fatos. Então, o último estágio dessa investigação
é a apreciação do material recolhido e dos depoimentos. O ideal é que essa parte fique a cargo dos profissionais da CIPA e do SESMIT, né, quando houver pelo menos um na empresa. Justamente porque é o grupo, né, que está responsável por cuidar dessas partes, né, da investigação dos acidentes de forma legal. Geralmente, costumam participar dessa análise crítica, né, dessa interpretação dos fatos, os seguintes profissionais: técnico de segurança do trabalho, os integrantes da CIPA e do SESMIT, o próprio SESMIT tem os técnicos de segurança do trabalho, membros dos sindicatos, né, dos sindicatos daquela categoria, peritos de fora da empresa também pode participar, né, algum perito. E nos casos mais graves, né, de acidentes mais graves, que envolvam principalmente mortes, policiais e também os auditores fiscais do Ministério do Trabalho. Então pode ser que tenha sim um auditor fiscal que venha do Ministério do Trabalho para fazer parte dessa interpretação dos fatos. Depois que foi descoberta, né, a causa principal dos acidentes, é importante elaborar um relatório final. É primordial que o relatório do acidente seja pequeno e sem termos técnicos que possam confundir as pessoas que irão ler. Ou seja, tem que ser elaborado um relatório final, gente, com a possível causa, né, com a causa principal daquele acidente ter acontecido. E esse relatório, gente, ele tem que ser elaborado, né, sem termos técnicos, ou seja, sem palavras difíceis, né, porque ele pode confundir as pessoas que irão ler. Então tem que ser um relatório mais objetivo, mais claro, né, com a linguagem mais simples. Tente escrever de forma didática e objetiva, pois assim será mais fácil usá-lo para conscientizar o time e até mesmo a diretoria. Dessa forma, você assegura que os dados do acidente sejam de fato aproveitados como modelo do que não seguir durante a rotina. Ou seja, através desse relatório, você pode divulgar, né, esse acidente para os trabalhadores, para a diretoria, e esse acidente, né, esse relatório, meio que se torna, né, um modelo do que não fazer, né, durante da sua atividade laboral, né, do seu horário de trabalho. Nesse relatório, gente, tem que constar algumas informações mínimas. No relatório tem que constar como aconteceu o acidente, ou seja, tem que se mencionar os detalhes escolhidos, né? Quantas pessoas estão envolvidas, ou seja, no relatório tem que falar quantas pessoas estão envolvidas no acidente. Se haviam testemunhas, né, descreva o que elas disseram. No relatório também, fale um pouco sobre o ambiente de trabalho, é importante falar sobre esse ambiente de trabalho. Ainda também é importante falar quanto tempo o trabalhador já tinha exercido o trabalho naquele dia, ou seja, colocar o horário em que ele entra no serviço, né, o horário de início da jornada de trabalho dele e o horário exato da ocorrência do acidente, que com isso a gente consegue saber, né, quanto tempo de trabalho ele já tinha exercido. Então isso aqui é as informações mínimas. Deixa eu mostrar para vocês rapidinho um exemplo de relatório, só para vocês conseguirem associar melhor essa ideia. Não, aqui não. Aqui. Ó, o relatório, gente, ele precisa ser bem pequenininho, ó, 2 páginas, tá? Aqui em cima. Então, esse aqui é um formulário de investigação do acidente de trabalho. Então, o que ele tem que ter? Cada empresa, gente, ela tem um formulário específico, tá? É importante que tenha o logo da empresa, né? Esse aqui é um documento oficial da empresa. É importante que se tenha as informações do acidentado, por exemplo, no caso, esse acidentado aqui, a gente tem o nome dele, a data de nascimento, a função, né? Essas informações assim, estado civil não necessita muito mais, né? Telefone para contato.
as informações do acidente. A gente tem que constar as informações do acidente. Nesse caso, esse trabalhador, né, ele é ajudante na empresa. Então, houve afastamento desse trabalhador? Sim, né, por 2 dias. Qual foi o tipo de acidente? Foi um acidente típico, que é o acidente o quê? Que provoca uma lesão e etc, né? Qual foi a natureza da lesão? Ou seja, que tipo de lesão que ele sofreu? Uma luxação. A parte do corpo atingida, que foi o quê? O pé esquerdo, ou seja, ele teve uma luxação no pé esquerdo. Qual foi o agente causador? Foi um pallet, ou seja, provavelmente um pallet caiu no pé esquerdo dele e causou uma luxação. O hospital em que ele foi atendido, ó, esse acidente aqui aconteceu em Anápolis, então o local que ele foi atendido, no Hospital Municipal de Anápolis, né? A data da ocorrência do acidente, né, tem que conter. A hora do acidente também tem que conter. E o local onde o acidente aconteceu também, foi no setor de mar. E lembra que eu falei que o acidente tem que ter a informação de quanto tempo que o trabalhador já tinha trabalhado naquele dia, no momento que ele se acidentou? Então, ó, o acidente ocorreu depois de quantas horas trabalhadas? Ou seja, 30 minutos. Ou seja, com isso a gente consegue ver que o trabalhador entrava 2 horas, né? Então, 2h30, que foi o horário que ele se acidentou, ele já tinha trabalhado só 30 minutos e já acabou se acidentando. Então, a descrição do acidente tem que ser uma descrição breve, né, gente? Nada de colocar um texto. Então, segundo o depoimento do próprio Alisson, ou seja, o próprio acidentado já deu o depoimento, o que é bom, né? Ele foi puxar um pallet de uma pilha de pallets com 15 pallets de altura. Foi então que o 14º pallet caiu em cima de seu pé, ocorrendo a lesão. Ou seja, ele foi tentar puxar um pallet, né? Ele foi tentar puxar um pallet dessa pilha e aí o 14º pallet acabou caindo no pé esquerdo dele. Então, o parecer de uma testemunha. Teve uma testemunha nesse acidente também. Ouvi o barulho e vi ele sair mancando. Não entendi direito o que aconteceu. O pallet caiu em cima do pé do funcionário que estava retirando um pallet do monte de pallets. Aí é importante também, né, gente, que se tenha, né, a assinatura do funcionário e da pessoa que coordenou a investigação. Aqui a testemunha vai assinar, então a testemunha vai assinar esse relatório, colocar a função dele. E aí tem a conclusão, né, a interpretação dos fatos. Então a conclusão do profissional de segurança que fez a investigação: um pallet tem um peso aproximado de 23 quilos. É um peso considerável. O colaborador não deu a devida atenção ao ato de puxar o pallet e por falta dessa atenção ocorreu um acidente. Ou seja, acabou culminando num ato inseguro, né? Porque um pallet que pesa 23 quilos, né, o trabalhador ele tinha que ter mais cuidado quando ele fosse puxar esse pallet, ainda mais pela altura, né, dessa pilha. Então o funcionário ele tem que assinar, né? Esse relatório ele tem que ser datado. E o profissional que coordenou a investigação. É o que eu falei, gente. A investigação ela é coordenada por uma equipe. Aí alguém vai ser um líder, né? E esse líder vai assinar esse relatório. E aí colocar o endereço, né, do local do acidente. Então veja, gente, que o relatório ele é bem sucinto, né? Ele é bem breve, justamente e com a linguagem bem acessível, justamente para que outras pessoas consigam entender ele. Então vamos fazer um estudo de caso, né? A gente vai investigar um acidente, né, de um trabalhador que estava operando uma empilhadeira. Então vamos supor o William, gente, ele é motorista de uma empilhadeira e ele estava dirigindo ao meio-dia na empresa, né, gente? Efetuando descarga de caixa de material de um caminhão que havia chegado na empresa. O William, né, gente, ele estava com muita pressa, né, até destaquei, pois estava chegando a hora do almoço, ou seja, meio-dia, né, já batendo aquela fome. Então o William estava descarregando essas caixas, né, com muita pressa, né, porque ele queria almoçar. Ao sair do galpão, ou seja, o William, ao sair do galpão, ele sentiu uma trepidação, né, uma vibração, devido ao impacto da roda em algum objeto, causando o balanço do material. Ou seja, a roda da empilhadeira ela bateu
em um objeto, né? Ela impactou a roda nesse objeto e o material, ou seja, as caixas que o William estava empilhando, né? Balançaram. Parte dessas caixas, gente, que estava na empilhadeira, veio a cair e atingiu na cabeça um pedestre que por ali passava, que é o Eusébio, e que não viu a empilhadeira saindo do galpão. O acidente, o Eusébio, né, ele sofreu escoriações, ferimentos na cabeça e fraturou o pulso, né, devido à queda no chão. Ou seja, essas caixas da empilhadeira que o William estava operando caiu na cabeça do Eusébio, né, e ele caiu, sofreu escoriações, ferimentos na cabeça e ainda fraturou o pulso. Então, gente, a gente tem algumas ferramentas, né, que nos ajudam, né, a investigar, né, a possível ocorrência de um acidente de trabalho. Uma delas, né, é essa ferramenta dos 5 Qs, né, ou 5 porquês, né. Então a gente tem que perguntar, a gente tem que fazer as seguintes perguntas, né, para a gente conseguir chegar na causa raiz do acidente. Então a gente tem que saber o que aconteceu, por que aconteceu, com quem aconteceu o acidente, né? Quando aconteceu, onde aconteceu e a gente tem também o como aconteceu, né? Que a gente vai tentar relatar como a historinha básica de como esse acidente aconteceu. Aí a gente, de acordo com essa historinha, né? Aí a gente tem que responder essas perguntas. Então vamos lá. Então o que aconteceu, gente? O que aconteceu? Houve uma lesão grave, né, no Eusébio que transitava no local. Esse o que aconteceu, gente, é qual que é a lesão, tá? Qual que é a lesão? O que aconteceu? O Eusébio, né, ele sofreu uma lesão grave e ele transitava no local do acidente. Por que, gente? Por que essa lesão aconteceu? Devido a quê, né? Devido a quê? Devido à queda das caixas, né? Ou devido à queda do material que o William estava operando, né? Da empilhadeira que ele estava operando. E por que esse material caiu? A gente tem que sempre ficar se perguntando por quê. Por que o material caiu? Porque o William, ele sentiu uma trepidação, né? A roda bateu ou se prendeu em algo que estava no chão, né? Então a gente tem 2 porquês. Quem que estava envolvido, né? Quem que são os trabalhadores que estavam envolvidos? O William e o Eusébio. Quando que aconteceu isso? O horário? Ao meio-dia, né? Onde? No galpão, onde se efetua a descarga de material. Como aconteceu, gente? Como que esse acidente aconteceu? Através da queda do material da empilhadeira, né? Foi através da queda das caixas, né, que caíram e afetaram, né, e atingiram, né, o Eusébio. Aí, gente, a partir dessas informações, a gente vai montar o que a gente chama de árvore de causas para tentar chegar na causa raiz de um acidente. Então, a gente vai montar a árvore de causas. O objetivo da montagem da árvore de causas é justamente tentar identificar qual a causa raiz que contribuiu para que o acidente de trabalho acontecesse. Tomamos sempre como ponto de partida o what, que é o que, ou seja, o que aconteceu. Ou seja, a lesão que o trabalhador sofreu. Ou seja, a gente vai partir da lesão que o trabalhador sofreu e a gente vai ficar se perguntando por quê, ou seja, o que ocasionou isso até chegar na causa principal. Essa aqui é a árvore de causas, ó, gente. Então a gente vai chegar aqui no what, que é o porquê, né? Que é a lesão e a fratura que o William sofreu. Que o William não, desculpa. Que o Eusébio sofreu. Então o Eusébio sofreu a lesão e uma fratura no punho. Por que ele sofreu essa lesão? Primeiramente, porque as caixas caíram na cabeça dele, ou seja, devido à queda do material. E também, gente, porque ele não viu a empilhadeira. Lembra que eu contei na historinha? Ele não viu a empilhadeira. Então a equipe ela tem que supor que o Eusébio estava desatento. Então ele não estava prestando atenção no local de trabalho. Então uma hipótese, né, que ele pode ter cometido um erro também. Então ele não viu a empilhadeira e houve a queda do material. O Eusébio, gente, por que ele não viu a empilhadeira? Então a equipe ela vai se perguntar por que ele pode não ter visto essa empilhadeira. Ele, como era horário do almoço, né, o Eusébio ele pode também ter tido pressa para almoçar, ou seja, ele poderia também estar com pressa para almoçar. Ele poderia estar no ponto cego do galpão, né, então ele poderia realmente não ter visto, né, essa máquina saindo do galpão. E também uma possível
um, um possível motivo para ele não ter visto a empilhadeira é o William não ter tocado a buzina, né? O William poderia ter tocado a buzina para alertar o Eusébio, né? Mas também pode ser que o William não tivesse visto ele. Ou seja, através disso a gente chega numa causa principal, que é a falta de ordem de serviço no posto de trabalho, a falta de organização, de horários de almoço e etc. Então, a falta de organização, de ordem de serviço também, até mesmo a falta de sinalização, né, do local. É uma possível causa. Então, vamos partir aqui para a causa aqui, né, da queda do material. Por que o material caiu da empilhadeira? Caiu por dois motivos, né? Devido à trepidação, né, da roda da empilhadeira, que bateu em algo, né, que fez ele cair. E também, gente, um possível motivo é que o William, né, ele poderia estar com a visão obstruída, né? Então, no momento que ele estava empilhando ali o material, possivelmente ele pode ter ficado com a visão obstruída, né? E isso pode ter feito com que ele não tivesse visto o quê? Visto esse buraco, né? Ou esse material jogado no chão que fez com que a roda ali trepidasse, né? Então, né, a trepidação, qual que é a causa da trepidação? A causa pode ter sido um piso com um grande buraco, né? Então, um piso com um grande buraco pode ter feito essa trepidação, o material pode ter caído e a lesão ela pode ter acontecido. Com relação à visão obstruída, ou seja, se o William estava operando com a visão obstruída, uma possível causa, né? Ele estava com pressa para almoçar, mas isso aqui a gente já havia dito, né, lá anteriormente. É uma causa, né? A pressa é uma causa de acidente de trabalho. E outra é que ele pode não ter recebido o treinamento, ou seja, ele pode ter recebido um treinamento ineficaz para operar aquela máquina, né? Então a gente chega a três possíveis causas, né? Além da pressa para almoçar, a equipe ela detectou, né, depois que ela checou, que havia um piso, né, um buraco grande no piso. Havia também a possibilidade do Eusébio não ter o William não ter recebido o treinamento e também, né, as questões administrativas, falta de ordem de serviço, falta de organização de horários de almoço, né, para fazer também com que não esteja, por exemplo, muito fluxo de pessoas. Aliás, fazer com que essas cargas e descargas não aconteçam no momento que tiver muito fluxo de pessoas ali em torno da área, né, que isso pode gerar acidentes. Então, definidas as causas principais, a gente separa essas causas em causas organizativas, né, ou administrativas, e causas comportamentais, né, que está relacionado ao comportamento do trabalhador. As causas administrativas, gente, ineficácia no treinamento, ou seja, ele pode não ter recebido um treinamento ou receber um treinamento ineficaz, que é o que está aqui, né, falta de treinamento ou treinamento ineficaz. Falta de ordem, manutenção ou limpeza do local, ou seja, se tinha um piso ali com um buraco muito grande, o dever, né, da empresa era sanar, né, era consertar, reparar aquele dano, justamente para que o trabalhador não tivesse batido, né, com a roda daquela empilhadeira ali e, consequentemente, ter provocado uma lesão no trabalhador. Então, a causa administrativa, né, é essa falta de manutenção. E a falta das ordens de serviço, né? Ou seja, definir os horários que vai ter carga e descarga justamente para evitar essas questões de transtorno quando tiver muito fluxo de pessoas ali, principalmente horário de almoço. A causa comportamental, né, gente? A causa comportamental é justamente não seguir as instruções de segurança caso tenha sido treinado. Ou seja, se o William passou por um treinamento e ele foi treinado para não operar empilhadeira com a visão obstruída, né? Isso é uma falha comportamental, né? Não seguir essas instruções de segurança. Agir de forma negligente, né? Porque se ele sabia que ele não podia operar com campo de visão ali limitado, ele foi negligente. E indisciplina de forma geral. Então, as causas principais, né? A causa organizativa, que a gente já falou anteriormente. Esse trabalhador, né, o William, ele não teve treinamento. A condição era insegura, né, porque o piso ele tinha um buraco, então ele representava uma condição insegura. Foi detectada, né, a falta de ordem de serviço e também, né, a reorganização dos horários de almoço e rotas alternativas, justamente para evitar esses tipos de transtorno.
E a causa principal que está relacionada ao fator comportamental. A aplicação de DDS, né, ou seja, aplicação de DDS no William, né, para que ele se conscientize de não operar com campo de visão limitado, e também para o Eusébio, né, para que ele preste mais atenção, né, principalmente no caminho que ele está seguindo, e também, né, campanhas educativas de conscientização e realização de treinamentos mais eficazes, né, eu poderia ter colocado aqui também. Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido, tá? A aula ficou um pouquinho longa, mas eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Vou deixar uma atividade na nossa plataforma. E é isso aí. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.